com o desembargador Rogério de Oliveira, João Batista Damasceno e Antônio Carlos Esteves. E ficou aqui uma pergunta no ar, não foi, Esteves? É verdade, porque parece que esta forma de assambarcar, de tomar a coisa alheia, em especial daquele que é como nós, ouvinte, a parte mais fraca, isso é uma política que não é nova, porque quando o Brasil ainda nem tinha sido inaugurado oficialmente, né, tinha sido descoberto e tal, mas Dom João VI, quando chegou aqui pertinho, aqui na Praça 15, ó, todas as casas foram requisitadas para que Sua Majestade pudesse descansar. É o famoso os PR, seus né? ossos. Põe-se na rua. O põe-se na rua. Né? Desculpe, o desembargador Ciro lembrou aqui que quem fazia isso, quem dava essa ordem, era o magistrado. Tal como hoje era o magistrado. Desembargador Rogério. Quer fazer um comentário? Não, eu ia comentar porque eu acho que a importância da resistência das mulheres e da comunidade, resistir é preciso para a gente poder, senão o poder do capital e tantos outros poderes vão deixando a margem na periferia ou destruindo a vida das pessoas. Eu tive uma experiência, né, e ainda que está muito marcante na minha vida. Quando eu estava com 22 anos, eu liderava um grupo de jovens na Igreja Católica e a gente foi fazer um trabalho numa comunidade em São Gonçalo. E fizemos curso de alfabetização de adultos, a gente buscava alimentos, roupas. E mais ou menos uns 2 anos depois desse trabalho, alguém chegou lá dizendo que era dono da terra e expulsou dezenas de famílias. Passavam o trator em cima dos barracos. E nós procuramos um advogado e foi buscar lá o tempo que eles viviam lá. O mais antigo morava há 38 anos, falou, eles têm direito à terra. E entramos com uma ação na justiça e começamos a mobilizar as pessoas para falar dos seus direitos. Não havia nada, eles moravam simplesmente naquele lugar. Começamos a fazer um trabalho de casa em casa e conscientizar as pessoas. Isso depois até se transformou numa comunidade eclesial lá. E 10 anos depois, e as pessoas resistiram, muitas vezes viemos para o Rio, para o Fórum. 10 anos depois, na época que o Darcy Ribeiro foi candidato a governador, eles ganharam a posse da terra. E alguns anos depois isso foi um novo título com prazo de 99 anos. Mas foi a resistência, eu acho que essa história é muito interessante, foi a resistência do povo que se uniu e lutou pelos seus direitos. Por outro lado, para mim também foi um grande aprendizado, e eu até trago isso para o trabalho profissional também, porque muitos de nós, né, já universitários e alguns já formados que estávamos ali, a gente achava que tinha solução, mas foi a escuta, isso para mim foi muito importante na minha vida, foi escutar os moradores dali, muitos analfabetos, semi-analfabetos, qual a solução para eles, na perspectiva deles. Então eu falo assim, a liderança também é esse processo de escutar o outro, qual é a história do outro, porque toda história é sagrada, e se o líder não souber escutar o outro, ele não lidera. Verdade. Não, eu queria voltar aqui num ponto atrás, na palestra. O senhor falou que hoje a sociedade ela é competitiva, que uma empresa quer destruir a outra, um ser humano quer competir com o outro, até levar à própria extinção. Agora, não existe uma competição sadia? Podemos encontrar algum tipo de competição sadia? Eu costumo dizer que ela é sadia para quem ganha. Porque eu nunca vi alguém falar assim, eu perdi, mas foi muito legal. Não conheço. Há alguns anos, numa Olimpíada, teve uma história, eu não me lembro qual, que uma atleta de natação, ela perdeu e o técnico dela era o pai dela. Ela apanhou na frente de todo mundo. O pai, técnico, bateu. Isso já tem alguns anos. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com o que nós falamos de competição saudável. Muito cuidado. Porque é muito tênue sair do que é saudável para ir para o perverso. E tem uma coisa nas Olimpíadas, uma boa reflexão sobre isso, seja a modalidade que for, só tem um vencedor. O segundo lugar é o campeão dos perdedores. Né? Mas a ideia é dá que uma medalha de melhor. prata, dá uma medalha de prata. Pois é, essa é uma outra questão. Eu gosto muito dessa coisa do desporto educacional, do desporto recreativo. O desporto de autocompetição não ganha o atleta, não ganha o técnico, ganha o químico, né, que soube mascarar o doping.
Né? Acho que um desporto de alta competição, ele é um desporto terrível, é um desporto que ao longo do tempo a pessoa vai se deformar. Tá Oscar, o nosso o cestinha de ouro, é um homem que não consegue ficar sentado 5 minutos na mesma posição, porque ele é todo lesionado, em razão da carga de exercício que ele teve que fazer durante a vida para manter uma forma física, para ser um atleta de alto rendimento. Hoje ele tem lesões pelo corpo inteiro. Cada lutador do boxe, assim como se o cara ele escolheu aquela vida para ele. Eu não sei. Mas acho que tem o cuidado que deve ter. Eu dou aula numa pós-graduação aqui em pedagogia da cooperação. E nós precisamos trazer uma outra pedagogia que fomente a cooperação desde a primeira infância. E que a soma seja sempre um, né? Sim, porque as escolas também fomentam a competição entre os pais fomentam a competição entre os filhos, em muitas famílias. Então nós estamos vivendo uma tragédia que é muito perversa, porque vai criando uma mentalidade que eu tenho que competir com o outro, e o outro é o adversário. Há uma história que, eu não sei se todos conhecem, de um antropólogo numa tribo na África. Depois de ter feito um trabalho lá, ele colocou uma caixa de doces, de balas, e falou com as crianças, quem chegasse primeiro ia ganhar os doces. E as crianças se deram as mãos e caminharam juntos e pegaram os doces. E ele estranhou muito aquilo, porque o modelo dele era quem chega primeiro. E ele não entendeu, foi perguntar às crianças, as crianças não conheciam o modelo de quem chega primeiro, porque todos têm que chegar juntos. O que o professor está nos dizendo é o seguinte: a vida normal, da normose a que ele se referiu, ele é o seguinte: farinha é pouca, meu pirão é inimigo. O senhor está falando uma coisa bem interessante. Aos vencedores, as batatas. Né? Então, isso é da natureza ou é da normalidade? Mas eu acho que é muito interessante. Há um grande biólogo, Humberto Maturana, um chileno, escreveu sobre a biologia do amor, porque a gente começou a justificar a competição como algo natural. Isso vem de Darwin, né? Sim, mas pode ser uma distorção de Darwin. É uma distorção. O Darwin falou da seleção das espécies, e não da seleção, da competição entre os indivíduos da mesma espécie. Exatamente. Só que a gente desvia para justificar isso. Porque na maior parte, nos estudos que a gente tem feito, na maior parte da história da humanidade, o que fez a gente chegar aqui foi muito mais a solidariedade e a cooperação do que a competição. Mas o modelo do capital que veio com a burguesia, tudo isso, que é muito recente na história, tinha que justificar, até teoricamente, a civilização é fruto da cooperação, sim, não é da competição. Então, tem competição dentro de nós? Natural tem, mas tem muito mais o instinto de cooperação, de solidariedade, que o modelo atual pode tentar eliminar para justificar esse modelo. Eu acho que isso que é importante. É da natureza, ouvinte, é da natureza nós nos apoiarmos em alguém, nós procurarmos alguém que possa nos auxiliar. O senhor falou nas sociedades africanas, no mais das vezes, como na sociedade indígena, o pajé, o homem mais velho nas sociedades africanas, ele exerce este papel que hoje o nosso professor... Doutor Carlos, o senhor falou da comunidade indígena, e nós falamos de esporte, tem um caso de uma comunidade indígena que alguém tentou introduzir o futebol. Onde o homem é mais natural, né? Ele não pode... Levaram a bola para a aldeia e não teve jogo, né? Porque um chutava para o outro, né? E ele acabava, todo mundo chutando para o mesmo lado. A brincadeira ficou lúdica, no sentido próprio da palavra, né? Ludus, a bola, porque ninguém não se concebia a ideia de fazer o gol ou de ter um adversário. E o futebol é introduzido no Brasil pelos ingleses nas fábricas de tecidos. Né? Não é à toa que o Bangu, né? O seu estádio proletário, né? da moça bonita, né? O futebol é introduzido no Brasil pelos ingleses, que era uma forma de manter a competição e levar essa competição para a linha de produção. Né? Então ela vem junto, o futebol chega ao Brasil juntamente com as fábricas de tecidos dos ingleses, exatamente para manter um clima de competição, mesmo no momento de entretenimento. E acreditando que a competição faz aumentar a produtividade.
quando está provado que o trabalho em equipe e a cooperação produz muito mais. Até uma história muito interessante que eu acho que ilustra isso. Uma vez eu estava dando uma palestra para lideranças e falando desse modelo mesmo de cooperação e competição, e alguém falou assim, mas isso, a competição é instintiva, isso é instinto, porque até para nascer nós somos frutos da competição. E usou esse argumento dizendo que os espermatozoides competem entre si, porque são milhões e só tem vaga para um, então eles têm que competir para fecundar o óvulo. E aí eu falei assim, mas essa é uma leitura, que pode ter outras. Os espermatozoides sabem que tem vaga só para um, e eles podem combinar entre eles, falam assim, elegem lá o Zé, você que vai, e a gente vai dar maior força aqui, a gente vai criar um campo aqui para facilitar para você chegar primeiro. Se for essa leitura, nós somos filhos da cooperação, sim, e não da competição. Então tudo depende do ponto de vista. Então qual é o modelo que faz a gente ver o mundo, olhar o mundo e a nossa vida? Bom, professor, conte aí para nós algumas das suas experiências profissionais em empresas, assim, como a sua palavra é capaz de transformar a competição em cooperação. Tem uma história que me marcou muito. Eu não vou citar aqui a empresa, mas foi em 2002, eu fui contratado para fazer um trabalho de desenvolvimento de equipes. E a pessoa da área de recursos humanos disse, esse gerente é muito difícil de lidar. Tem muitos problemas com a equipe, não sei. Quando eu fui fazer a reunião ainda prévia, né, com o gerente, eram 4 turmas, ele tinha um grupo grande de liderados, ia trabalhar 4 turmas, e ele queria colocar 40 pessoas em 2 dias de trabalho, 16 horas. Eu falei com ele que era muito difícil, porque é um trabalho vivencial, as pessoas precisam ter voz, expor o que pensam, etc. E a gente conseguiu negociar 30 pessoas em 20 horas. Seriam 3 turmas, a gente conseguiu fazer 4 em 20 horas. E fomos para hotéis fazer o trabalho. E eu começava o trabalho fazendo um exercício, refletindo com eles quais eram os valores mais importantes da vida deles. E listava esses valores, e ao longo dos 2 dias a gente usava atividades, jogos, e emergiam as contradições, que, por exemplo, alguém falava assim, um valor importante para mim é a honestidade, e lá durante uma atividade ele escondia um objeto que era fundamental para o êxito da atividade, por exemplo. E dizia que foi de brincadeira, claro, mas na brincadeira a gente revela o que somos. Feio, né? Mais feio. Sim. E a gente fez esse exercício nas 4 turmas, e o gerente praticamente não participava. Ele ficava de fora observando, olhava, ficava em pé, voltava para a sala dele, enfim. Depois disso o trabalho deu um resultado muito bom, eu recebi um agradecimento, a empresa, a equipe melhorou a performance. E 2 anos depois, esse gerente assumiu uma equipe muito maior na empresa, foi promovido para uma área maior. E ele disse que queria começar o trabalho comigo. E quando começou, ele estava 30 dias que ele tinha assumido, nós fomos para um hotel em Búzios, ele falou, deu as boas-vindas à equipe, falou, olha, eu quero recomendar que vocês participem intensamente dessa atividade com o Robson, porque vai ser bom não só para o nosso trabalho aqui, mas vai ser bom para a vida de vocês, porque foi bom, muito, muito bom para mim. Quando ele falou isso, eu falei, o que aconteceu? Que ele não participou de nada. E aí, na hora do almoço, eu disse, podemos almoçar juntos? Ele, claro. Aí eu falei, você disse isso, eu queria saber o que aconteceu. E essa história é muito interessante, porque ele falou, eu observava você fazer as pessoas refletirem sobre os valores mais importantes da vida. E eu tinha os meus. E ele citou que um valor para ele importante era a família, o outro era a ética, eu não me lembro de todos, mas ele conversou comigo e ele falou assim, eu me dei conta, e você falava das contradições, que eu dizia que família era valor, mas eu não valorizava a família, porque eu levava trabalho para casa todas as noites, eu não dava atenção aos meus filhos, e na época tinha um casal, um de 11 e 12 anos, quando nós tirávamos férias, íamos para o hotel fazenda, praia, e a minha mulher que ficava com as crianças e eu ficava no computador, e desde então eu nunca mais levei trabalho para casa, e nesses 2 anos eu tirei férias com a minha família. Um outro valor para mim muito caro era a ética, mas eu não dava atenção à minha equipe. Eu chegava no trabalho, me trancava na sala
e eu não falava com ninguém e era muito difícil para as pessoas terem acesso a mim. No primeiro contato, a área de recursos humanos já tinha falado que ele era difícil. E ele falou o seguinte: hoje, antes de eu chegar na minha sala, eu passo pela mesa de todos e cumprimento um a um. Minha sala fica aberta para que qualquer um possa falar. E eu escrevi na primeira página da minha agenda os meus valores. E quando eu chego, eu leio e assumo um compromisso. Daquele dia, eu vou tentar viver de acordo com os valores. Então, esse homem, ele viveu uma grande transformação e se tornou um dos melhores gerentes dessa empresa. Então, eu acredito que as pessoas podem mudar sim quando tomam consciência de si mesmo, dos seus valores e do seu propósito na vida. Posso dizer ouvinte, que preste atenção nisso, que isso é muito importante. Isso que você está fazendo, a nos ouvir, é também uma oportunidade de você angariar, de você coletar, de você ter a oportunidade de se comportar através desses valores. Você está trabalhando neste exato momento. Professor Robson, nós nos conhecemos num curso sobre justiça restaurativa. Nós somos membros da justiça. Qual a importância das práticas restaurativas no relacionamento das pessoas? Para finalizar, estamos aqui com menos de 2 minutos para encerrar o programa. É tudo, né? Porque, como eu disse, nós não vivemos o mundo, nós convivemos. Viver com. E é preciso aprender a conviver. Isso é um dos pontos basilares da educação. A gente aprende muito a fazer, aprende a conhecer e não investimos tanto no aprender a ser, no aprender a conviver. E esse processo que eu tive o privilégio de estar junto com você, acho que é fundamental para as organizações criarem espaços de diálogo, espaços onde a gente aprenda a conviver, se conhecer em primeiro lugar, conhecer o outro e criar respeito, tolerância, porque a gente está vivendo um momento historicamente grave de intolerância. Então acho que a gente tem que trabalhar muito isso nos nossos espaços sociais. Professor Robson Santarém, agradecemos muito a sua participação aqui nessa primeira parte do nosso programa Encontro com a Justiça. Na segunda parte, ouvintes, nós teremos aqui uma entrevista com o perito professor Alfredo Maio, a importância dos peritos e das investigações periciais nas decisões judiciais. Vamos então agora ao Jornal Manchete Online, edição das 11 horas, com Enio Paes.